Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, nós precisamos orar mais por causas assim. Quando nós oramos por algo, o nosso coração, ele acaba se envolvendo com aquilo pelo que oramos. Então nós precisamos orar mais para que nós possamos nos envolver mais e, consequentemente, fazer mais. Amém? Aleluia. Querido, abra aí a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14. Romanos, capítulo 8, o verso de número 14. E hoje nós estaremos falando sobre o profeta. Diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Declare comigo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Queridos, o tema que nós queremos tratar hoje, ele é um tema desafiador. Porque existe, às vezes, muita confusão ou falta de compreensão acerca desse tema, de maneira que não é tão fácil lidar com ele. E eu orava muito nessa tarde para que uma graça, sabe, assim, extraordinária do Senhor viesse sobre as nossas vidas nessa noite, para que nós possamos entender plenamente aquilo que Ele quer nos comunicar pela sua palavra. E nós iniciamos com esse texto de Romanos, quando a palavra diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Há um outro texto das Escrituras também, Romanos, que declara que o Espírito de Deus, ele testifica no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Amém? Então, é proposital você compreender essa verdade, de que o Espírito de Deus que habita em você, ele te guia, que o Espírito de Deus que habita em você, ele testifica no seu espírito, para que você possa entender acerca desse dom ministerial do profeta. E para que nós possamos entendê-lo hoje, nós precisamos necessariamente entendê-lo como ele acontecia no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o profeta, ele trazia direcionamentos da parte de Deus para o povo. Então, o profeta, ele era a voz de Deus para o povo. Era por meio do profeta, do sacerdócio, que o Senhor então fazia a sua vontade conhecida no meio do seu povo. Agora, no Novo Testamento, percebe-se que todo homem, ele pode e ele deve receber uma direção direta do Espírito Santo. Você pode dizer amém? E com isso eu quero afirmar para você que Deus não quer dirigir pessoas através dos profetas. Diga amém. É tão importante você compreender isso, porque olha, muitos têm incorrido nesse erro em nossos dias. O ministério profético, sim, ele é para os nossos dias. Amém? Porque o Senhor declarou na sua palavra que Ele nos deu esse dom, Ele deu à igreja o dom ministerial profético, até que nós possamos alcançar a estatura, perfeita de Cristo. Então nós entendemos que Ele é para os nossos dias, mas nós precisamos entender qual é o seu papel, como é que Ele se processa nos nossos dias. Então olha, embora em momentos específicos os profetas possam trazer direcionamentos para a igreja ela não pode ser dirigida por homem algum.
Ela não pode ser dirigida por meio de profetas. Por que não, pastor? Porque é o Espírito de Deus que me guia. Amém? Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Então é Ele que te dirige, é Ele que te guia, é Ele que te orienta. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então, a primeira coisa a ser destacada aqui é que o profeta, ele não foi colocado por Deus na igreja para dirigir a vida de pessoas. Amém? Irmãos, tem muita gente que tem caído numa cilada do diabo. Por quê? Porque por alguma razão se levanta um profeta e diz assim: olha, o Senhor está dizendo isso para você, e a pessoa então passa a condicionar a vida dela por aquilo que o profeta disse. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é bíblico. Não, pastor, não. Ainda que o Senhor levante homens e mulheres, profetas e profetisas, para falar em seu nome, mas a direção das nossas vidas, irmãos, ela pertence ao Senhor. A direção das nossas vidas, ela vem do amado Espírito Santo que habita em nós, amém? Então vamos observar o que é que a Bíblia diz a respeito. Vamos a Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, dos versos 27 a 29. A palavra diz assim, olha: naqueles dias, Atos 11, 27, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e também de Saulo. Aleluia. Querido, a palavra diz que Ágabo, profeta do Senhor, pelo Espírito do Senhor, é o que declara a sua palavra, deu a entender que viria uma grande fome sobre toda a terra. Então, a partir de uma revelação dada por um profeta do Senhor, a palavra diz que as igrejas começaram então a se reunir e começaram então a traçar planos, começaram a se organizar para enfrentar aquela grande adversidade que estava por vir. Então, aqui eu quero já destacar, sabe, uma característica do ministério profético. O ministério profético, ele não trata simplesmente da pessoalidade. O ministério profético, ele não fala simplesmente para a pessoa, mas o ministério profético, ele fala na coletividade. O ministério profético, ele fala para nações. O ministério profético fala para reinos. O ministério profético fala para governos. Amém? Em nome de Jesus. Então, olha, nós precisamos, diante disso, distinguir o profeta da profecia. Porque, olha, o dom da profecia, ela tem uma dimensão, mas o ministério profético, ele tem uma dimensão ainda maior. Então, vamos observar aqui essa distinção. Vá agora a Atos, capítulo 21. Verso 8, Atos 21, 8. A palavra diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Diga comigo, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que ia aproximando-se de nós e pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão com o dono desse cinto,
para entregá-lo nas mãos dos gentios. Glória a Deus, amém? Que ele diz a palavra que Filipe, o evangelista, ele tinha 4 filhas. Pense num homem abençoado, pastor Paulo, né? Ele venceu você. Ele tinha 4 filhas, irmãos. E diz a palavra que elas eram solteiras. E diz a palavra que as 4 filhas profetizavam, amém? Você consegue imaginar um ambiente desse numa casa? Que ambiente extraordinário. Um ambiente de plena liberdade do Espírito, onde o Espírito Santo de Deus se movia. Assim era a casa de Filipe, o evangelista. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, aqui a palavra fala que elas fluíam no dom da profecia. Irmãos, elas profetizavam, mas em nenhum momento a palavra diz que elas eram profetisas. Isso fica muito claro quando a palavra de Deus vai dizer assim: e veio de Jerusalém um profeta chamado Ágabo. Então perceba que a palavra faz uma distinção entre o dom da profecia e o dom ministério profético, porque o profeta em questão é Ágabo, e as filhas de Filipe, elas profetizavam, mas elas não eram profetisas. É importante nós entendermos isso, porque aqui a palavra de Deus ela vai começar a iluminar a nossa mente. A Bíblia diz que Ágabo ele tem uma revelação, e a Bíblia diz que ele revela o que vai acontecer a Paulo. Então vamos entender o ministério profético. Olha, Ágabo não diz a Paulo o que ele deve fazer, irmãos. E esse é muitas vezes um dos grandes erros, né, daquele que se move tanto na profecia, no dom da profecia, como no ministério profético. Nós achamos por vezes que nós temos que dizer aquilo que o outro vai fazer, e isso não é papel nosso. Perceba que quando Ágabo chega, e o ambiente, irmãos, é um ambiente completamente espiritual. O dom da profecia está presente naquele lugar. Então quando ele chega, quando o profeta do Senhor chega, ele pega o cinto e ele enrola e ele amarra e diz assim: olha, vão fazer isso com o dono desse cinto quando ele chegar a Jerusalém. Então ele está trazendo uma revelação. Diga comigo, revelação. Perceba, ele não está dando nenhum conselho ou nenhuma aplicação da revelação a Paulo. Ele simplesmente está exercendo o seu ministério, declarando aquilo que vai acontecer. E perceba, ele não diz que Paulo não deveria ir para Jerusalém. Ele apenas entrega a mensagem, ele apenas entrega a revelação. Aliás, o Senhor mesmo já havia declarado ao próprio Paulo que o seu ministério, ele envolveria açoites por amor ao Senhor, prisões por amor ao Senhor, amém? Então entenda, esse é um caráter do ministério da revelação profética. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, sobre a questão do julgamento de toda a profecia. Mas olha, nós devemos ter muito cuidado com algo do tipo, como eu já ouvi falar, dizendo assim: olha, uma pessoa certa vez ela era noiva de uma pessoa, e ela chegou para ela e disse assim: olha, o Senhor mandou me dizer que você deve deixar, né, a pessoa com que você está para casar comigo. Já pensou? Mas essas são coisas que acontecem o tempo todo. Então nós precisamos entender como é que tanto o dom da profecia como o ministério profético, ele acontece, amém? Então olha, a revelação profética, ela não traz necessariamente um conselho a ser seguido, ela simplesmente mostra o que acontecerá. O que a revelação estava mostrando aqui nada mais era do que o preço que Paulo teria que pagar pela sua obediência ao Senhor. Em momento algum ele disse: você não deve ir para Jerusalém. E aqueles que ali estavam, diz a Bíblia, que eles começaram a rogar a Paulo: Paulo, não vá.
Você não pode ir a Jerusalém, porque senão é exatamente isso que vai acontecer a você. Mas Paulo já havia sido previamente orientado pelo Senhor que de fato essas coisas aconteceriam. Então perceba, olha, o profeta, ele não direciona, o profeta, ele comunica, o profeta, ele revela. O profeta, ele torna a vontade de Deus conhecida, amém? E é de responsabilidade de cada um de nós administrarmos as nossas próprias escolhas a partir da direção do Espírito que habita em nós. Você está me entendendo, amém? Porque às vezes, olha, é muito comum, às vezes eu recebo algumas pessoas no gabinete, que elas chegam lá, falam das suas lutas e ficam somente esperando, dizendo assim, pastor, eu faço o que agora? E esse não é um papel meu, irmão. Nós temos responsabilidades. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós precisamos então entender isso, e ter muito cuidado com essa questão do ministério profético. Então, declara assim comigo, diga, o profeta é um dom ministerial. E a profecia é um dom do Espírito Santo. Vamos entender isso aqui. 1 Coríntios 13, Paulo diz assim, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Ele está falando aqui do dom do Espírito Santo, não do ministério profético. Em 1 Coríntios 14, ele diz assim, olha, procurem com zelo os melhores dons. Amém? Ele está falando dos dons do Espírito. E ele diz assim no verso 5, eu quero que todos vocês profetizem. Quando ele declara que ele tem o desejo que todos profetizem, ele está falando de algo que é plenamente possível no meio da igreja do Senhor. Todos profetizarem. E é interessante isso, né? Agora, ele está falando do dom da profecia. Ele está falando do dom do Espírito fluindo no meio da igreja. Assim como aconteceu quando Ágabo chegou lá na casa de Filipe e todas as suas filhas, elas estavam profetizando, ou seja, elas estavam se movendo no Espírito Santo do Senhor. Agora, perceba, no verso 29 do capítulo de 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, agora, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Perceba a diferença. Todos podem profetizar, se mover no dom do Espírito. Mas quando se trata, irmãos, de trazer algo num campo maior, né, para a vida da igreja, não são todos que têm autoridade para isso. Por exemplo, vamos tornar isso mais prático. Todos aqui podem se mover no Espírito, amém? Todos aqui podem exercer o dom da profecia, falar pelo Espírito Santo de Deus a qualquer um de nós, amém? Mas não são todos que podem se levantar no meio da igreja para dizer assim diz o Senhor. Vocês estão me entendendo? Somente aqueles que têm, de fato, um dom ministerial profético. Paulo está dizendo assim, olha, todos profetizem, eu quero que todos profetizem. Agora, quando o profeta se levantar, todo mundo se cala. E aí o profeta vai falar. E quando ele estiver falando, né, ele espere, se outro se levantar, aquele que está falando se recolhe para que o outro fale. Você começa a perceber, irmãos, como isso traz organização para a vida da igreja? Porque senão a gente acha que qualquer um pode se levantar e falar em nome do Senhor, da parte do Senhor, trazendo uma direção para a vida da igreja. Não é isso que a palavra ensina. O Espírito Santo de Deus está em todos nós e todos nós podemos nos mover nos dons do Espírito. Mas quando se trata de direção, quando se trata, né, de revelação para a vida da igreja, para o governo da igreja, irmãos, isso somente por meio dos 5 ministérios que o Senhor levantou. Amém? Então, ele está falando aqui do ministério profético. Isso fica muito claro quando Paulo pergunta assim, eu quero que todos profetizem. Mas depois ele pergunta, mas são todos profetas? Percebe a diferença?
Todos profetizam porque todos têm o Espírito. Então todos podem de fato se mover no dom da profecia. Mas somente os profetas é que trazem uma ação de revelação para a vida da igreja. Se você está me entendendo, diga amém. Então olha, todo profeta, ele tem o dom do Espírito. Mas nem todo aquele que flui no dom do Espírito é profeta. Deu para entender? Amém? Em nome de Jesus. Então, dito isso, eu quero que você possa observar comigo algumas características do profeta, que a própria palavra de Deus nos ensina. Primeiro, declare comigo, diga assim: fala a palavra. Irmãos, tem muita gente que se levanta como profeta do Senhor e falam sobre tudo e acerca de tudo, menos da palavra. Isso não pode vir do Senhor. Porque o profeta, ele fala a palavra. O profeta, ele exorta e consola a partir da palavra. Atos 15, 32, a palavra do Senhor diz assim, olha: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Você pode dizer amém? E a palavra conselhos aqui, no original grego, é logos. Ou seja, está falando da palavra. Não se trata de conselho por conselho. Não é aquela coisa mais ou menos assim: olha, você chega até mim, então eu acho que é isso, então vá lá e talvez faça isso e dê certo. Não, não é isso. Ele fala a partir da palavra. A palavra é o fundamento, a palavra é a base, a palavra é o ponto de partida. Então você vai orientar e você vai profetizar a partir da palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu estou sentindo, é aquilo que a palavra diz, amém? Então o ministério profético, sabe, ele tem essa característica. Então o profeta, ele vai exortar e consolar a partir da palavra. É a palavra de Deus sendo aplicada, a palavra na veia, amém? Ele exorta e ele aconselha a partir da palavra, amém? Então olha, toda e qualquer profecia que queira alcançar o seu coração, mas que não tenha fundamento na palavra, não procede do Senhor. Ela tem que ter o seu fundamento na palavra, amém? João Batista, interessante porque João Batista, ele foi um dos maiores profetas que essa terra já viu. Mas a sua profecia, ela não era da maneira convencional como geralmente nós classificamos um profeta. Porque quando nós pensamos num profeta, nós pensamos em alguém que aponta para o futuro, como alguém que traz uma revelação daquilo que ainda está por vir. Mas quando você vai observar o ministério de João Batista, não é assim que ele exerce o seu ministério profético. Ele apenas pregava a palavra. Mas o próprio Senhor Jesus o coloca numa categoria distinta de profeta. Então, irmãos, o que eu quero mais uma vez enfatizar aqui é que o ministério profético, ele passa por essa palavra, por essa, ele está fundamentado na palavra de Deus, amém? Observe aí Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. O que é que está acontecendo aqui? A igreja, ela começa a se espalhar. A igreja, ela começa a crescer e o evangelho chegou também a Antioquia. Então a palavra de Deus diz que profetas foram enviados de Jerusalém até Antioquia. E o que é que eles vão fazer lá? Eles estão lá para fundamentar. Eles estão lá para ensinar, eles estão lá para, a partir da palavra de Deus, trazer a doutrina da palavra de Deus. Então eles estão ali para estabelecer alvos e também realizações. Então o profeta, ele também fundamenta a igreja, trata-se de fundamentação doutrinária. Só que, muitas vezes, o ministério profético, ele não é visto dessa forma. Mas perceba a importância do ministério profético. Amém?
Uma outra característica do ministério profético, diga, alguém que vê. Irmãos, o profeta, ele tem uma visão espiritual. O profeta vê e ele vê além. Sabe, o ministério profético, ele é marcado por visões do Senhor. O Senhor, de fato, abre os seus olhos e a voz de Deus se manifesta de uma forma distinta no ministério profético. O profeta, ele consegue ver aquilo que a maioria dos crentes não vê. Ele consegue ver além, ele vê distintamente. Por quê? Porque isso faz parte daquilo que o Senhor colocou no ministério profético. E nós precisamos de homens e mulheres da parte do Senhor que possam distinguir aquilo que só pelo Espírito pode ser visto. O profeta, ele tem uma visão da obra. Perceba que Ágabo teve uma visão acerca do futuro. E como isso poderia vir a comprometer a obra da igreja. Então, diretrizes são traçadas. Sabe, talvez uma das maiores dificuldades de você entender o ministério profético, né, é porque o profeta, ele vê antes de todo mundo. E aí fica muito difícil das pessoas muitas vezes acreditarem, porque elas não estão conseguindo ver conforme ele está vendo. Então, Ágabo viu, o Senhor lhe mostrou. O Senhor disse que, olha, vem uma grande fome e vai alcançar toda a terra. E a igreja, então, diz a palavra do Senhor, tomou uma decisão. Eles começaram a ofertar das suas posses para suprir aqueles que eram mais carentes e mais necessitados. Amém? Então o ministério profético, ele vai ver o futuro e ele se compromete com a obra da igreja. Ele vê o avanço da obra ou mesmo as possíveis dificuldades para que essa obra não se concretize antes de todos. Amém? Particularidades do profeta. No Antigo Testamento, as pessoas buscavam o profeta para saber da revelação de Deus. Veja lá em 2 Reis, capítulo 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3. A partir do verso 11. A palavra diz assim, olha, Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que lhe consultemos o Senhor por meio dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era do servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que eu tenho a ver com você? Vá falar com os profetas do seu pai e os profetas da sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para estarem nas mãos de Moabe. E Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não daria atenção nem olharia para você. Agora me tragam um músico. E enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão com o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas vossas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos do cultivo. Amém? Aqui Eliseu, ele prediz a vitória de Israel sobre Moabe. Agora, irmãos, perceba o que é que está acontecendo. Eles estão
em meio de uma plena guerra e eles estão sem saber o que fazer, que destino tomar, o que é que vai acontecer. E aí então diz a palavra que Josafá se levanta e diz: por acaso não tem no nosso meio um profeta? Não tem no nosso meio um homem de Deus que possa revelar para nós aquilo que vai acontecer? E disseram: olha, tem aí Eliseu. E ele disseram assim: olha, manda chamar. Está com você a palavra do Senhor. E o profeta então começa a falar da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, amém? Mas por que é que isso acontecia, irmãos? Porque as pessoas não tinham o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Mas agora, a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, amém? Então, no Novo Testamento, o profeta se manifesta quando ele tem a revelação. Isso aqui é muito importante. Veja lá o que diz 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, eu quero ler com você o verso 29 e 30. Diz assim a palavra: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Perceba o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha. No Antigo Testamento, as pessoas iam em busca do profeta. Mas no Novo Testamento, a palavra profética, ela se torna conhecida quando a revelação de Deus é dada ao profeta. Sabe o que é que isso significa na prática? Que você não precisa sair por aí procurando profeta algum para falar na sua vida. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Irmãos, eu já fui um desses que fui atrás de profeta para ver se ele falava algo na minha vida. Mas nós precisamos entender o seguinte, olha, que o profeta se levanta quando tem uma revelação. A revelação, ela vem da parte de Deus. Então, quando Deus quiser falar, Ele vai revelar a sua vontade, o seu coração, o seu intento ao profeta. E então o profeta, ele se levanta e ele fala em nome do Senhor, amém? Então olha, se o Senhor tiver algo para falar para você, Ele sabe do seu endereço, amém? Você não precisa sair por aí atrás de qualquer profeta que esteja se levantando para dizer: fala algo na minha vida. Não é assim que acontece, irmãos. Acontecia antigamente quando nós não habitávamos o Espírito Santo em nós, mas agora é diferente. A palavra diz assim, olha aqui: os que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então nós somos guiados pelo Espírito, amém? Então hoje não são as pessoas que procuram o profeta, mas é o profeta que procura as pessoas. Ele se levanta e traz uma revelação, amém? Você está me entendendo, amém? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Ter revelação não é ser conselheiro. Nós entregamos a revelação quando o Senhor manda. Mas isso necessariamente não se trata de um conselho. Ágabo disse a Paulo: olha, vamos fazer isso com o dono desse cinto. Somente. E agora, o que é que Paulo iria fazer? Paulo, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar. Sabe, talvez quantos de vocês que estão olhando para mim, talvez já não me procuraram e saíram frustrados de uma conversa esperando que eu fosse dizer algo para você que eu não disse. Porque nós precisamos entender isso, irmãos. Olha, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele quem deve nos guiar e é Ele quem quer nos guiar, amém? Então, a palavra profética, ela vai trazer uma revelação, não necessariamente um conselho. E nós precisamos depender do Espírito Santo, amém? E perceba o que é que acontece, porque olha, lá em Atos 21:12, a palavra diz que quando todos começaram a ouvir aquilo que Ágabo disse, todo mundo se levantou e disse assim: Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo.
Tem amor de ti mesmo e tem amor de nós. Nós amamos você, nós queremos o seu bem. Nós não queremos que você passe privações, você não deve ir para Jerusalém. E a Bíblia diz que Paulo, de maneira resoluta, disse: eu vou para Jerusalém. Perceba, não havia uma intenção má no coração de nenhum deles, mas eles não falavam da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava guiando a vida de Paulo, amém? Em nome de Jesus, então entenda essa verdade. Uma outra característica: ser profeta não é ser onisciente e nem juiz. Porque olha, todo mundo acha que o profeta ele sabe de todas as coisas. Acha que o profeta ele é onisciente. Tem gente que acha o seguinte, olha, que palavra de profeta é palavra de rei. E não é isso que diz a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus nos traz ensinamentos, irmãos. Deus revela quando quer, mas isso ainda tem que ser julgado pelos outros. A palavra de Deus diz isso, olha, nesse texto que lemos, veja o verso 30. 1 Coríntios 14, 30. Ou melhor, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros, o quê? Julguem. E os outros julguem. O que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós? Tem que haver um julgamento, tem que haver um crivo. Não é porque alguém se levanta para falar assim diz o Senhor, que isso não deve ser julgado. É claro que nós entendemos, irmãos, que quando um homem de Deus fala, e ele fala da parte do Senhor, isso certamente tem um peso no nosso coração. Mas a palavra de Deus está dizendo: julguem. Por que julgar, pastor? Porque muitas vezes o homem ele pode falar de si mesmo. Ele pode falar não da parte do Senhor, mas ele pode falar da parte do seu coração. Quantas vezes já não veio o meu coração de olhar para alguém? Às vezes isso se envolve quando você sabe, por exemplo, que aquela pessoa está passando por algum momento de dificuldade, e você quer ter uma palavra, e você pode falar, querido, no calor da emoção. Você pode falar aquilo que você quer falar e não aquilo que Deus mandou falar. Porque muitas vezes Deus não vai falar nada, Deus vai ficar em silêncio. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos julgar. É o que diz a palavra do Senhor, amém? Então essas são algumas particularidades que nós observamos no ministério profético. Então a palavra de Deus, ela vem ensinar para nós que há uma diferenciação entre o dom da profecia e entre o ministério profético. Todos podem fluir no dom, mas o Senhor escolheu apenas alguns para serem profetas, exercerem o ministério profético, amém? E nós observamos aqui que esse ministério, ele tem características. Eu quero relembrar a você, primeiro, fala a palavra de Deus, amém? Toda a sua profecia, ela girará em torno da palavra de Deus. Segundo, é uma visão, é alguém que vê. Veja aí em Números capítulo 12, abra a sua Bíblia. Números capítulo 12, 6 a 8. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo a ele por meio de sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? É claro que Moisés aqui é um caso à parte, viu, irmãos? O Senhor está colocando Moisés num outro patamar. Moisés está dizendo assim, olha, o Senhor está dizendo, Moisés comigo é face a face, ele vê a minha face, ele vê a minha forma. Então com ele é tete a tete. Agora, quando tem profetas, não lhe dou visões?
Enquanto tem profetas, não falam por meio de sonhos? Então o Senhor está nos fazendo entender que essa é a maneira pela qual o Senhor, Ele se comunica através dos profetas, amém? Então o Senhor dá a visão. Agora, nós precisamos entender o que diz a palavra do Senhor. No tempo de hoje, nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém? E o ministério profético, ou o dom de profeta, ele vem para nos auxiliar, mas não necessariamente para dirigir ou governar a nossa vida. A nossa vida, ela deve ser dirigida e governada pelo Espírito Santo de Deus, amém? E é o Espírito Santo de Deus na sua vida que vai testificar acerca de toda profecia que possa vir a alcançar a sua vida, que possa vir a alcançar o seu ministério, que possa vir a alcançar a nação, que possa vir a alcançar reinos e governos no nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, entenda e traga para a sua vida, né, a maneira como o dom do profeta ou o ministério profético, ele acontece nos nossos dias e ele deve fluir nos nossos dias. Amém? Em nome de Jesus. Então, olha, não saia por aí procurando um profeta para falar na sua vida. Você tem o Espírito de Deus. Você tem a palavra de Deus. Então, isso é suficiente sobre a sua vida. Mas isso não significa dizer que um profeta não possa falar na sua vida. Como ele tem falado conosco de muitas formas, através de profetas, de homens e mulheres de Deus. Mas o que a palavra de Deus quer nos ensinar é: saia correndo para buscar isso. Porque se o Senhor quiser de maneira profética revelar algo por seu coração, Ele vai encontrar você, aonde você estiver. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos nos colocar de pé nessa hora. Nós vamos adorar o Senhor. E olha, nós temos aqui no nosso meio, né, alguém que claramente se move por meio do ministério profético, por meio da revelação, que é o nosso pastor Paulo. Deus o usa muito assim. E nós vamos estar adorando aqui. E eu quero já lhe convidar para cá, meu pastor, para estar aqui conosco, porque nós queremos ouvir a voz de Deus através da sua vida nessa noite. Nós queremos receber da parte do Senhor uma ministração que vem do alto dos céus e toca o nosso coração. Amém? Então, não é aquilo que o homem quer, mas é aquilo que Deus quer. Então, eu estou convidando para ele vir aqui. Então, se Deus lhe der uma palavra, Ele vai compartilhar conosco. Se Deus não der uma palavra, nós vamos aceitar da mesma forma, amém? Porque é o Espírito de Deus que se move. Mas eu lhe digo, meu pastor, que se Deus tiver uma palavra para nós hoje aqui, como diz o Senhor mesmo, quem mais quer estar aqui, né? Então, deixa Ele lhe usar no nome de Jesus. Eu queria que você começasse a adorar o Senhor.